Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou Head Global de Supply Chain e especialista de recolocação e transição de carreira. Bom, no programa de hoje, trouxe um convidado muito especial, indicação do nosso Paulo Bispo, o Red Hunter aqui, que me apoia nos projetos. E antes de apresentar o meu convidado, eu vou te pedir uma ajuda. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a cada vez mais trazer executivos e temas para inspirar a sua carreira. No episódio de hoje, eu vou falar com o Jorge Barros. Ele é diretor executivo e consultor da Fator Diversidade. A Fator Diversidade é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão focada no desenvolvimento humano e organizacional. Esse tema, cara, é um tema que as empresas elas estão falando muito, tem muita coisa acontecendo na mídia, algumas notícias, Estados Unidos querendo reduzir, saiu na capa de uma grande revista recentemente, e a gente agora vai falar o quão importante é manter esse tema ativo nas organizações, e para isso o Jorge está aqui para trazer um pouquinho desse tema para a gente poder falar para vocês. Jorge, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Agradeço você, agradeço o Paulo, a indicação. Também espero que a gente tenha aí um momento para poder bater um papo bacana e Com trazer certeza, conteúdo cara. legal para o pessoal. Ah, vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Eu queria começar, perguntando como é que a pauta de diversidade e inclusão entrou na sua vida profissional? Tá. Vou só fazer a minha autodescrição primeiro. Por favor. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo preto curto, tenho os olhos castanhos, estou usando óculos de grau, estou com uma camiseta preta e uma jaqueta azul escura por cima com uma calça bege. Acho que é isso, acho que me autodescrevi certinho. Legal. A pergunta é como que a Como essa diversidade pauta, entrou, né? isso. Olha, pô, essa pauta, eu, assim como qualquer outra criança LGBT, acho que já vem desde quando a gente nasce, né? Então vem um sentimento de inadequação, né? Ali quando pequeno, né? Dentro do lar mesmo, nem precisa ser fora, né? O preconceito já começa ali dentro. Então, a gente carrega isso para o contexto profissional, inevitavelmente, né? A maioria das pessoas. Então, é quase que uma compensação. Então, é uma suposta falha, né? Que a maioria das crianças LGBT percebem que tem. Então, tenta compensar, né? Sendo um bom aluno, fazendo alguma coisa 3 vezes melhor, né? Então, você carrega isso para o contexto corporativo. É muito comum acontecer, né? Não só com a pauta LGBT, mas com marcadores sociais de uma forma geral de grupos minorizados. Então, na minha primeira década profissional, acho que foi muito assim, né? De tentar me esforçar muito mais do que a média para compensar uma suposta falha, né? Que a gente vê ali de social. Então, eu trabalhei em algumas empresas ali do ano 2000 até 2009, 2010, e sempre dentro desse contexto, né? De tentar fazer mais e melhor. E é bacana? Aparentemente, sim, para a empresa pode parecer que sim, só que não é sustentável. Então, em determinado momento, eu adoeci, né? Como acontece com a maioria das pessoas. Naquela época a gente falava de burnout, não tinha muita nomenclatura, mas eu adoeci, fiquei muito mal, assim, emocionalmente, vi que não era sustentável, né? Tirei um período para tentar cuidar do cabelo. Hoje em dia a gente fala sabático, foi mais ou menos isso, né? Eu fiz um pezinho de meia e fiquei um tempinho ali sem trabalhar para repensar. Nessa época já me tratando, me fazendo terapia, né, cuidando um pouco dessa questão emocional. E depois eu migrei para consultorias também, só que de desenvolvimento humano. Então eu entrei numa consultoria, né, até citar o nome dessa consultoria, que é uma consultoria muito bacana, que é o Grupo Bridge. E ali, eu acho que pela primeira vez, eu comecei a me sentir pertencente de verdade, fui entendendo, né, o que é, né, fazer parte de um grupo maior, como que é a gente poder ser mais autêntico, ser mais espontâneo, e como que isso também gera um resultado muito mais interessante para o negócio, com menos esforço emocional, sem essa necessidade de ter que ficar se autofirmando, de ter que ficar fazendo mais, né? Mas você trabalha com uma saúde mental mais sustentável. Então, acho que foi assim que surgiu na minha vida essa Que pauta. bacana. E você passou por áreas de marketing, áreas de negócio, até inclusive áreas de responsabilidade social antes mesmo de você liderar essas iniciativas de diversidade. Em que momento que você percebeu que você precisava fazer esse pontinho, dedicar seu tempo para essa pauta? É, acho que foi um momento bem específico, você está até cronologicamente, de 2018 para 2019, eu trabalhei de fato, geralmente em gestão de áreas de negócio. Tirar minha blusa, estou com um pouquinho de Fique à calor agora. vontade, fique à vontade. Geralmente, pô, em gestão de áreas de negócio, em consultorias, né? Às vezes a gente chamava marketing, geralmente comercial e marketing, chama os novos negócios, relacionamento com cliente, então a nomenclatura ia mudando um pouquinho, mas de uma forma geral
cuidava de gestão de negócios nessas consultorias. No ano de 2018 para 2019, além dessas áreas de negócio, eu também assumi a frente de responsabilidade social nessa consultoria, no Grupo Grid. E aí o bichinho do social acho que me pegou um pouco, né? A gente, quando vai um pouco mais para próximo das questões sociais, ainda mais um país tão desigual como o nosso, a gente vê demandas urgentes, muita, né, muito latente ali as dores, né? E aí eu acho que nesse momento, de 18 para 19, também somando ao contexto externo, né, ao contexto político, econômico, então uma ascensão também de uma extrema-direita, né, trazendo ali um discurso de redução ou de extermínio de grupos minorizados. Então acho que esse contexto, né, político, econômico, com o meu momento interno ali na consultoria, de cuidar de responsabilidade social, acho que isso tudo junto foi o que fez surgir essa necessidade, esse desejo de sair para cuidar de algo que não se limitasse só à estratégia da organização, só à liderança, mas também trazer pessoas que estavam fora, né? Trocar um pouco o dinheiro de mão, né? Então, se trabalha ali nas organizações como consultoria por muito tempo, vê o negócio funcionando, rodando, mas você percebe que nem todo mundo está lá, né? Tem muita gente ainda à margem da sociedade, então foi o desejo de trazer mais pessoas para participar desse contexto econômico também, para ter acesso. Quando se fala de marketing, olha que interessante, um terço da população do país vive abaixo da linha da pobreza. Agora diminui um pouco, né? Na última de 2023 estava 27%, mas era 30 e poucos, geralmente. Então, um terço do país não tem acesso a consumo. E o marketing é o quê? É vender consumo. Então, um terço da população do país não podia consumir. Então, é muita gente, né? Então, acho que essa necessidade toda foi o que fez, nesse momento da minha vida, ter desejo de sair para cuidar um pouco mais disso, aí, de juntar a causa. Que bacana. E aí você passou por consultoria de treinamento e desenvolvimento, né, e liderança. Como é que isso te ajudou a construir a metodologia da Fator Diversidade? Boa pergunta. Falando um pouquinho da metodologia. A gente, desde que surgiu a Fator, eu junto com os outros cofundadores, a gente tentou juntar um pouco das nossas expertises, dos nossos saberes, ver o que dava para fazer com isso, né? Então, a minha formação, ela sempre veio mais da vertente de negócios, né? Gestão de negócios, administração de serviços, inovação, todas as formações que eu fiz foram muito mais voltadas para a área de negócio. A Fê Luz, né, outra cofundadora, ela vem da escola da psicologia organizacional, antropologia, ciência do comportamento humano. E o Léo, meu sócio, é um grande artista. Ele também tem um passado corporativo aí de consultorias, executivo, enfim, mas em determinado momento da vida ele quis dedicar à sua arte, né? Ator, cantor, e ele sempre veio com uma arte voltada para a inclusão, uma arte voltada para a diversidade, tanto no Brasil quanto fora. Então, quando a gente se juntou, a metodologia da Fator consiste em quê? De uma forma simples, nessa combinação de ciência com arte. Então, a parte de ciência, né, a parte mais racional, muito mais influenciada por mim e pela Fê, né, eu trazendo essa parte de visão de negócios e números e dados, né, mercado, e quanto que a diversidade contribui para isso. A Fê trazendo essa questão da ciência do comportamento, né, e trabalhar os indivíduos e as relações, e o Léo influenciou demais para que a gente tivesse intervenções artísticas dentro da nossa metodologia. Então, o método da gente em sala, né, Que legal. a gente fala treinamento e desenvolvimento, é muito mais desenvolvimento do que treinamento, e a arte, ela não entra sem propósito, assim, tem alguns pontos na pessoa, no ser humano, no indivíduo, que a gente não consegue alcançar só pelo racional. A arte, ela tem um poder de alcançar mais a fundo, né, algumas questões de percepção, de sentimento, até de intuição, de imaginação, e que para inclusão é importante, porque a inclusão é percepção, a inclusão é o sentimento de pertencimento, então é uma coisa muito subjetiva, e a arte ela consegue acelerar. Às vezes a gente ouve uma música, né, arrepia ou assiste uma cena de filme e fala, nossa, caiu uma ficha agora que eu vi essa É cena desse sinestésico, né? filme. Começa a dizer que é Não é? sinestésico, né? Então, tem essa coisa da vivência, né? Sim. Fala, nossa, meu pai falou isso a vida inteira, agora que eu sou pai eu entendi, porque você está vivenciando e a arte ela traz um pouco disso. Às vezes você vê uma cena e fala, nossa, agora caiu minha ficha, entendi. E às vezes alguém já estava te falando aquilo ali a vida inteira. Então a arte ela entra por esse motivo. E daí como que o trabalho me ajudou? Eu ter vindo dessa escola de consultorias, né? Eu trabalhei por 20 anos em consultoria de treinamento e desenvolvimento antes de fundar a Fator. Então, eu tive muito próximo de várias empresas, né? As consultorias geralmente pequenas, consultorias de desenvolvimento humano, só que atendendo empresas muito grandes. Então, a gente vê de perto a necessidade do cliente, trabalhar o relacionamento com o cliente, quais são as dores, as questões das organizações, estratégia, necessidade da liderança, as dores da liderança. Então, acho que
esse background ajudou bastante a chegar e entendendo como que funciona de uma forma um pouco mais prática. Mas também trazer um lado acadêmico, aí, né, um conteúdo embasado em referências, autores. Então, fui atrás também de muita gente do campo das relações, porque a gente trabalha a diversidade e inclusão do ponto de vista das relações, do convívio, né? Por isso, o desenvolvimento humano. Então, trazer essas referências, teoria U, do Otto Scharmer, o Socionomia, o Psicodrama do Jacob Levy Moreno, enfim, vários autores, Kabat-Zinn, trazer o mindfulness, né, que às vezes parece, não, mas o que tem a ver isso com diversidade? Então, quando a gente fala de trazer consciência, não tem como se você não para olhar para si, né? Então, é um pouco disso, assim, que foi o que contribuiu, um pouco misturar esse estudo, né, essa combinação de estudo com o lado prático dentro das organizações também. Espetacular, ou seja, a empresa é formada pela diversidade, ou seja, Pois temas é, totalmente diversos que juntos fazem um processo de transformação. é, Incrível, a gente tenta legal, trabalhar o remédio dentro de casa também. que legal. É, e fazendo um estudo, né? Você mandou material e eu estudando, eu percebi que vocês têm um olhar, né? Que não é a quantidade de práticas que a empresa implementa que gera confiança, né, interna, mas sim o interesse genuíno da empresa de causar uma transformação. Como é que uma empresa ela pode demonstrar essa intenção genuína? Não estou dizendo que as empresas não o tenham, mas muitas vezes ela tem a intenção e na prática ela começa a implementar uma série de coisas e aí acaba, né, não tendo o resultado esperado. Como é que você tem visto isso? Uma ótima pergunta. Quando eu comecei a mapear o mercado, antes de a gente fundar a consultoria, eu vi que já tinha muitas consultorias de diversidade e inclusão. E também já tinha ali muitas empresas grandes implementando isso nas organizações. Só que, quando a gente olha de perto, eu fui mapeando e pesquisando, o que eu encontrei foram pessoas que trabalhavam nessas organizações, que já tinham processos bem robustos de diversidade e inclusão na prática. Então, não é só discurso, é prática, já estava fazendo. Só que a fala dessas pessoas, colaboradoras dessas empresas que praticavam, era, mas eu vejo que fazem, mas eu acho que a liderança está fazendo agora porque tem uma pressão de bater meta. Eu vejo que o RH está esforçado, mas eu acho que é só para inglês ver. Então, assim, não existia confiança. Então, o fato de não trazer o engajamento e muitas, por consequência, não conseguir também o resultado esperado, né? Porque Sim, sim. as empresas também trabalham diversidade pensando em números, né? Graça. E funciona de fato. Tem uma série de estudos que evidenciam o quanto que traz lucratividade, faturamento, Sim, perfeito. E a enfim, empresa tem que viver, a e empresa tem que vive viver. desses números, né? Só que descobriu por que que às vezes não dá certo. Porque mesmo praticando, se as pessoas não confiam nas motivações e intenções, não é de forma genuína, faz por intenções que não são tão bacanas, então não conseguiu o resultado. E por isso, né, que tratar com mais ações, mais iniciativas não resolve, né? Tem um autor, o Otto Scharmer, que ele trabalha a teoria U, e tem um negócio muito interessante que ele fala, foi quando eu descobri que o que os olhos não veem, o coração sente sim. Aquele provérbio nem sempre está certo. Ele fala que o que conta, pensando em lideranças principalmente, não é o que as pessoas fazem e como fazem, mas o estado interior de quem faz. E isso é muito interessante porque ele fala que, dependendo de onde parte esse estado interior, essa sua predisposição, essa questão interna, muda o resultado da ação que você faz. O que isso quer dizer, em termos práticos? Que uma mesma ação, uma ação simples, ir ao shopping fazer compras, né? Eu posso pensar, nossa, que legal é ao shopping fazer compras, porque então a minha predisposição está muito positiva, né? Lá por dentro a minha motivação está ótima. E você pode pensar, putz, no shopping fazer compras, né? Então a gente pode ter a mesma ação, só que o fator interno, né? Sim. É invisível, ninguém está vendo, não é uma coisa palpável, mas é muito diferente. O que que as organizações por muito tempo pensaram, agora estou começando a entender que não é bem assim. Que basta fazer e que ter um sorriso no rosto, por exemplo, e as pessoas percebem, né? Então você tem duas organizações fazendo as mesmas ações, as mesmas práticas, ou dentro da mesma organização, duas lideranças fazendo da mesma forma, a forma, com um sorriso no rosto, não adianta. O ser humano tem uma questão de campo social que a gente tem sensibilidade para perceber quando é genuíno ou não. Preciso. E isso Preciso, para cara. tudo. Preciso. Então a liderança muitas vezes pensa que está conseguindo, mas se ela não está conectada de verdade, se ela está por outros motivos, ela não está ali conectada, né? A pergunta que você fez é como que faz para evidenciar, né? Só repete a pergunta para eu Isso, na lembrar. verdade,
uma das coisas, né, que ela faz a quantidade, várias práticas internas, né, para Uhum. tentar gerar essa confiança, mas não mostra o interesse genuíno, ou seja, as pessoas não Ou percebem, né? evidenciar, né? Evidenciar, exato. A melhor forma de evidenciar o interesse genuíno é tendo, de fato, o interesse genuíno, por causa disso, porque as pessoas percebem como não é, quando não é. E como que faz isso, assim, né? A pergunta de 1 milhão. Não é uma coisa tão simples, né? Muito complexo transformar o interior dos indivíduos, das lideranças, das pessoas nas empresas. Mas é fazendo com que elas se conectem de verdade, entender que a diversidade e a inclusão faz parte da vida delas, né? O que que as empresas geralmente fazem? Né? Virou moda falar, basta colocar na agenda da liderança, bota meta para liderança e diversidade, beleza, vamos fazer, vai fazer. Mas só que a predisposição não vai estar favorável, né? Vai fazer Sim, sem muita sim. vontade. Como que sensibiliza? Então vamos sensibilizar. Tá? Sensibiliza trazendo questões sociais, a necessidade do país, a desigualdade, quantas pessoas. Também não é sobre ela. Então não vai. Exatamente. O que a gente precisa fazer e a gente busca fazer é conectar de fato a pessoa, né? Qual que é a sua trajetória? Qual que é a sua história? De onde você veio? Quais são suas referências, né? Qual que é a diversidade que sempre esteve presente na sua vida, na sua formação, nas pessoas com quem... E a pessoa vai se colocando ali dentro, vai entendendo que ela sempre fez parte, nunca pensou, né? Então Exatamente. enxerga Muda o jogo. a diversidade como uma área, como um terceiro, assim, uma entidade, né? É porque você se anula no trabalho e às vezes acaba não conectando a sua história com aquilo na prática. Você até é uma pessoa, ou você viveu situações de diversidades muito, eu falo por experiência própria. É você liderar, até pensando, né, um colaborador, por exemplo, que está com problema de saúde na família, isso que você está trazendo, você alugou um apartamento na cabeça. E é real. É, às vezes você fala o seguinte, não, tudo bem, vai lá e resolve. Mas é diferente quando você vive um problema também, que você se sensibiliza e você começa a perceber até pequenas. Cara, a produtividade não tá legal porque talvez esteja passando por uma situação. Aí você chama pra conversar. Muda o jogo, cara. Muda. Muda o jogo. Questões que vêm lá de trás, às vezes, né, da sua base, que você nunca parou para pensar. E é muito comum, é o que você falou, a gente não para nessa correria do dia a dia, a gente não acha importante parar para. E aí, quando você para, você vai reconhecendo de fato, né? Então, eu fui formado assim, tô lembrando, né? Sei lá, minha casa era uma casa liderada por mulheres, talvez. Então, essa questão de gênero trouxe para minha vida que eu nunca pensei? Então, você percebe que diversidade sempre esteve ali Sim, presente, né? sempre. Nunca parei para pensar nos meus privilégios, talvez, ou nas minhas dores, marcadores sociais minorizados eu tenho? Será que eu já convivi? Será que... Então as pessoas começam a perceber que tá aqui, tá comigo, não é É uma isso. entidade, né? Meus padrões, né? Como foram formados os meus padrões dentro desse contexto que eu fui criado? Que vieses que eu costumo ter, né? E não é uma questão de se autopenitenciar, como muitas vezes pensa, né? De, eu enviesado, então se culpabilizar. Não, é ter consciência, né? O mais importante é ter essa autoconsciência e daí você consegue se inserir no contexto de diversidade, mas partindo de um outro lugar que é do interno, né? Trabalhar relações, pô, não tem como você começar pelo outro, tem que começar por você. Então, não tem como você ter uma boa relação social sem olhar primeiro para você. Então, a primeira coisa é fazer isso com a liderança, olhar para si, se enxergar, se reconhecer, porque é um exercício de fazer o tempo todo. Né? Quando a gente fala vieses, não é lendo o livro que você vai combater viés, não é uma forma racional que você vai combater viés. É exercitando essa questão de ter autoconsciência, de olhar para si. Então, eu estou tomando uma decisão e às vezes eu tô deixa eu parar para pensar qual emoção que eu estou sentindo. Parece muito subjetivo, mas é muito estratégico. Que emoção que eu estou sentindo? Estou sentindo uma raiva aqui. Será que essa raiva não está influenciando essa minha decisão? Deixa eu respirar e ver se é isso mesmo que é o mais prudente para mim, para a organização e para essa pessoa, porque está mexendo com vidas, né? A liderança impacta a vida das pessoas o tempo todo. Então é isso, é parar para analisar como que eu tô, é um exercício constante, né? Perfeito. E o quanto que isso influencia na tomada de decisão da liderança. É assim que você combate viés, não é racionalmente, só é um exercício de olhar para dentro, né? Muito interessante isso. Espetacular. Você trouxe diversos sinais, né, de um ambiente com baixos níveis de confiança. Você comentou vários aqui, né, das pessoas acharem que é só uma meta, das pessoas não, da empresa não, ela não ter credibilidade no programa, por mais que a empresa por trás daquele programa é genuíno, né, e sempre o é, mas ela tá ali e não tá percebendo como aquilo realmente por conta das conexões. Mas por que que essa confiança e esse engajamento, ele é importante nos programas de inclusão? Por que que é importante confiança para programas de inclusão? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, pô, por mais que estejamos há alguns anos falando, ainda é muito recente. Você pega a nossa história como sociedade. Então a gente está no momento que ainda comete muitos equívocos. E sempre vamos cometer.
né? Então, você já deve ter visto alguém que, agora estou com medo de falar assim e ser taxado de preconceituoso, né? Então, tem muito deslize, pequenos equívocos que a gente pode cometer, mesmo a gente que trabalha com diversidade, todo mundo está o tempo todo tentando estudar, tentando evitar, mas pode acontecer. Quando tem algum equívoco, algum desajuste, porque diversidade prevê divergência, toda a relação é uma mistura de conflito e cooperação. Quando tem alguma divergência, é muito mais fácil resolver dentro da nossa relação quando tem confiança. Quando não tem, mesmo que não tenha equívoco nenhum, poxa, o Jorge falou tudo certinho, seguiu a cartilha ali, ó, doutrina, né, falou o beabá, mas o povo não confia no Jorge, não tá falando só porque agora aprendeu que tá com medo de tomar um processo. Então a confiança é muito mais importante às vezes do que eu acertar tudo, né? Quando a gente tem uma relação de confiança, mesmo que tenha algum equívoco, se a gente se confia, é muito fácil ajustar isso aqui dentro, né? Talvez não vou ter nem que levar para a liderança. Pô, ó, isso aqui que rolou não é bacana por causa disso. Nossa, Jorge, entendi. Você sente, acredita, confia e resolve ali, né? Quando não tem confiança, fica uma patrulha procurando, esperando o deslize para apontar o É. dedo, assim. Então é um ambiente hostil, né? E eu não sei nem se a só patrulha é o problema, porque dentro das organizações, quando você implementa esses programas, né, e não é do jeito como você está comentando, que realmente é disruptivo a forma como você está falando, né? Eu que vivo em organizações, já vivo essa diversidade e inclusão nesses programas já há muito tempo. Eu percebo que é isso. Como gestão, você precisa estar com o alerta ligado em tudo que você vai falar. Só o fato de você ligar o alerta já desconecta, já gera uma desconexão. Por quê? Porque você vai sentir que realmente eu estou tentando adequar o meu comportamento para não gerar nenhum tipo de desconforto. Por mais que eu esteja fazendo isso, por conta de eu já estar acostumado a fazer e fazer errado. E se eu não ligar o alerta, eu vou errar, mas eu não quero errar. Mas ainda assim as pessoas percebem como assim, ó, não, tá fazendo isso porque, ó, a organização ali vai punir ele se ele não falar desse jeito, se ele... Isso que você tá trazendo é a mais pura verdade. Mas como mudar isso? Como é que você chega neste nível, por exemplo, a pessoa fala, ó, você cometeu um erro, fala assim, ó, obrigado. Se uma vez que quando se implementa um programa, né, de você tem ali, ó, não pode falar, não pode fazer, não pode falar, não pode fazer, não pode falar, não pode fazer, toma cuidado, fica alerta, porque é assim que os programas são implementados nas empresas, né? Fica muito todo mundo meio tenso, né? Na hora você não pode fazer nada. Você não pode tocar, você não pode falar, tudo vira um problema, entendeu? E aí você já gera uma certa resistência da liderança, que tudo que ela pode estar errado, entende? Uhum, entendo. Quando a gente fala. Difícil pergunta, é muito difícil essa pergunta. Não, tem muita coisa que você trouxe interessante. Eu tô tentando não esquecer, porque é muito comum a minha É, memória falhar, mas você com pode certeza. lembrar qualquer coisa, você me perder no assunto. A gente acredita em confiança com três elementos principais, que é a competência, integridade e benevolência. Isso é fruto de um estudo que tem 30 anos. Deixa eu tentar lembrar o nome. Confiança organizacional integrativa. Eu posso pegar a referência depois, se você costuma colocar para o Isso, eu pessoal. coloco na descrição, passa pra gente. Que significa, né? Toda relação que a gente tem, não só relação profissional, né, mas também com o seu líder, ou com a empresa que você consome, ou relação entre amigos. A competência, ela tem a ver com acreditar que a pessoa tem capacidade para desempenhar aquele papel, né? O papel de líder, ou o papel que é o core da própria empresa, ou o papel eh, de pai, o papel de marido, enfim, a competência para exercer, né? Que é muito importante, é uma confiança cognitiva, né? Uma confiança mais racional, que você faz uma avaliação bem racional. A benevolência, ela é totalmente afetiva, ela não é cognitiva. Então, a benevolência é uma confiança no sentido de que confio que é uma troca mútua, confio que há um interesse genuíno, confio que há um desejo de contribuir para que a relação seja bacana, que é amável, que é flexível. Então, todos esses aspectos afetivos também é um elemento de confiança. E no meio tem a integridade, que é uma mistura do. É uma avaliação cognitiva de um aspecto afetivo. Não sei se é muito complicado a linguagem, Não, não, mas a tranquilo. integridade, de jeito bem simples, é confiar no que diz. Porque se você tem competência, sabe fazer, mas eu não acredito no que você diz, se eu acredito, mas não acho você competente, né? Então, uma coisa só não resolve. A gente tem que trabalhar o tempo todo essas três coisas, A né? congruência desses três pilares, né? Os três pilares tem que trabalhar o tempo todo, em qualquer relação. Você tem que mostrar a competência no papel para exercer o que você faz, para a pessoa acreditar e confiar. A integridade, confiar na sua palavra, que você cumpre os combinados.
e na sua benevolência, que você tem interesse genuíno naquilo, que você é amável. Porque se você não cuida desse aspecto, que é o mais negligenciado, geralmente, da benevolência, que parece, mas benevolência, né? É muito fácil te substituir. Então, se você é um fornecedor, né, e tem uma qualidade bacana e cumpre o que diz, todo mundo faz isso. Mas quando você consegue transcender, né, para um viés mais afetivo, né, trazer essa questão do afeto, aí você consegue subir o nível para um lugar de... Não tem cabeleireiro, né? A pessoa não troca de cabeleireiro. O cabeleireiro muda de salão, eu vou por outro salão, mas... Então ali você tem uma troca, né? Que seria competência, integridade e benevolência. Então tem algumas profissões, o terapeuta. Você não vai ficar trocando de terapeuta, ele foi, saiu, então pega o próximo. Porque você tem esses três pilares da confiança em elevados níveis, né? Então, é assim que a gente consegue, é assim que a gente tem que fazer, tanto como empresa, né? Trazer as pessoas para confiar na competência, na integridade da empresa e também nessa questão de ser genuíno, como na liderança, né? A pessoa tem que acreditar que aquela liderança tem capacidade, que cumpre o que diz e que também se interessa genuinamente por mim como pessoa. Então, Que bacana. não é tão simples, mas é estar atento, como você disse, a essas três esferas, geralmente, que é o que a gente faz para conseguir trazer a confiança das pessoas. Era essa a pergunta mesmo? Era essa a pergunta. Você trouxe exatamente esse ponto. Porque a partir do momento, né, que você está ali sendo doutrinado para praticar sem errar, você já gera um certo distanciamento, né? Porque você tem que ficar ligando o radar o tempo inteiro. Então não parece que é genuíno, porque você está com o radar ligado. Mas quando você traz esses três pilares, né, assim, eu entendi, eu sei que é importante. Vamos começar a construir. Eu vou errar, sim. Por favor, me corrija. Você cria essa segurança psicológica para você ir equalizando esses pilares. Eu acho que aí você chega num integrador importante aí desse processo. É isso aí. Que bacana. E vocês desenvolveram, né, uma metodologia, os 7 E's, né, da inclusão. Eu queria trazer um pouquinho essa metodologia. É uma metodologia diferente que vocês criaram, né? Queria que você explicasse o que que é essa metodologia, qual que é o mais negligenciado pelas empresas, né, e como é que ele ajuda a mapear, a mensurar a maturidade das empresas. Como que surgiram os 7 E's da inclusão? Quando a gente cofundou a Fator, os cofundadores, né, se juntaram para construir um primeiro produto, uma primeira solução para desenvolver o que a gente quer oferecer e como, né, que a gente vai se diferenciar. O que eu fiz? Eu analisei essa solução com um olhar externo e tentei buscar quais os elementos essenciais que estavam ali. Então, a solução ela era um pouco mais concreta, né, por etapas, tipo, como um projeto. Mas o que eu fiquei tentando extrair mas por trás disso, por que está sendo feito isso dessa forma que eles colocaram, né? Então, eu fui tentando encontrar quais os elementos essenciais dali. E fui fazendo isso em alguns projetos, algumas soluções, tentando buscar elementos que me pareciam essenciais para trabalhar as relações, o convívio, com as diferenças, num ambiente diverso e inclusivo. Peguei isso, né, de uma forma mais de observação e me debrucei em alguns autores base para ver se fazia sentido e alguns porquês que isso funciona assim. Como o exemplo que eu dei, por que que as pessoas sentem quando não é genuíno? Então eu fui atrás, né, de algumas referências como o Otto Scharmer que eu citei, de Teoria U, CNV, Comunicação Não Violenta do Marshall, Socionomia do Jacob Levin Moreno, enfim, o Gabor Maté, especialista em traumas, que tem tudo a ver com grupos minorizados. E aí sim, juntei, entendi, são 7 elementos essenciais, né, que a gente testou depois de alguns projetos em clientes e realmente fazem muito sentido. São 7 elementos que começam com a letra E, por isso que ficou 7 E's da inclusão. E tem um joguinho de palavras também, porque E é uma letra, mas é também uma conjunção, né? Sim. Você pode escolher, ao invés de entre uma coisa ou outra, uma coisa e outra, então é inclusivo, né? Você sempre pode incluir, então por isso que é os 7 E's da inclusão. Mas são 7 elementos que começam, de fato, com a letra E que a gente percebeu que gera esse resultado nos projetos. E a partir daí, os projetos que a gente desenvolve, as soluções, os trabalhos de desenvolvimento humano, de consultoria de treinamento, enfim, sempre esses projetos estão ancorados nesses 7 elementos. Gerou resultado, a gente ganhou o selo de direitos humanos e diversidade, pelo resultado que deu nas empresas que a gente implementou. Esse método dos 7 E's da inclusão, hoje ele é base de uma disciplina da FIA, de pós-graduação em diversidade, equidade, inclusão e cultura organizacional. Então, assim, a gente tem muito orgulho porque, de fato, deu para perceber que gerou, que faz sentido que seja. Por que que isso é diferente?
porque a gente tentou buscar quais os elementos que são negligenciados. Então, não é uma ferramenta para mudar a forma como as empresas querem implementar os seus projetos, os seus programas de diversidade. Você pode ter a sua forma. Tem empresas que já têm, inclusive, o programa rodando há muito tempo. Não é essa a questão. Fique atento a esses 7 elementos e veja se a gente está conseguindo cuidar deles, né? Depois, ele hoje tem um escopo mais ampliado, né? Ele surgiu para ser a nossa metodologia. Então, hoje ele serve para método de sala, como a gente fala, né, em programa de treinamento e desenvolvimento, para a pessoa consultora estar atenta a esses 7 elementos que contribuem para o desenvolvimento das pessoas do grupo ali de treinamento, mas também serve com um outro olhar para quem lá dentro da empresa implementa o programa de diversidade na organização, para estar atento a esses 7 elementos, e para a liderança. Então, hoje tem os 7 E's da liderança inclusiva, que é também quais os principais comportamentos que a liderança, como que a gente consegue, a que eu tenho que estar atento para garantir esse ambiente inclusivo aqui na equipe. Então, é por isso que a gente acredita que é o diferencial, porque a gente buscou de fato o que a gente achou que estava faltando no modelo que as empresas estavam usando. Cara, espetacular. Vocês trabalham com grandes empresas, né? Trabalham em empresas enormes. Não vou citar o nome delas aqui, mas, cara, grandes multinacionais. Qual foi o projeto mais desafiador e o que você aprendeu com ele, Essa trabalhando com essas pergunta empresas? parece aquela pergunta de entrevista que todo mundo tem medo, né? Que a gente nunca sabe responder. Ah, qual o seu? Ó, vou te dizer, pô, acho que todo projeto, lógico, é desafiador, né? Clichê dizer isso, mas eu vou citar o nosso primeiro, que eu acho que é muito desafiador o primeiro, né? Sempre. Porque a gente está começando ali. E por que que eu achei que foi muito desafiador? Porque a gente lançou a empresa em 2020, no dia 9 de março de 2020. 2 dias depois foi decretada a pandemia. Uau! Por que que isso foi um fator assim para a gente? Porque a nossa consultoria de diversidade, ela nasceu para trabalhar a vinculação entre as pessoas, a proximidade. E aí a ordem era distanciamento. E, gente, já faliu. Em 2 dias, vai entrar pro Guinness. A empresa que teve 2 dias só e já acabou, porque não tem como a gente vai fazer proximidade se as pessoas têm que se distanciar. E aí, o nosso primeiro projeto foi um projeto que ensinou para a gente também o que que era. E olha que uma grata surpresa, porque foi bem o que a gente percebeu que essa empresa precisava e que contratou a gente para isso de uma forma muito bacana, era trabalhar os aspectos emocionais. Então, foi tudo à distância, de fato, né? Parecia que era impossível fazer isso à distância, mas a gente trabalhou os grupos mais vulneráveis, por exemplo, né? Como que estava isso trabalhando à distância? Quais eram as dores, as questões? Então, nosso primeiro projeto de diversidade, ele nasceu assim, para cuidar desses aspectos mesmo de segurança psicológica, saúde mental, né? De grupos diversos, pessoas mais vulneráveis. Então, a gente entendeu, falou, gente, é muito necessário, e acho que de lá para cá nunca se falou tanto sobre essa pauta como nesses últimos anos, né? Então, foi desafiador, deu aquele frio na barriga, mas a gente se descobriu, foi uma grata surpresa que a gente percebeu que era uma das coisas que mais se precisava, era o que a gente estava disposto a fazer, trabalhar essa questão das relações. Segurança psicológica, que é um termo que está muito, né, em alta, surgiu assim, né? Então, nasceu de observação de grupos, né? Observação de grupos e percebendo que os grupos que têm as relações mais vinculadas, ambiente mais seguro, as pessoas se confiam, eram os grupos que tinham o melhor resultado. Então, basicamente, é isso que a gente foi tentando fazer nessas empresas aí quando a gente surgiu. E percebeu que tem muita demanda de lá para cá, né? Graças a Deus, né? Ou seja, algo aconteceu que não foi bom para ninguém, mas o aprendizado foi. Vocês, na consultoria de vocês, que busca trabalhar a proximidade, houve o distanciamento, mas ainda assim se redescobriu uma necessidade, até fortaleceu a empresa de vocês, né? É, Fortalecendo os produtos e validando também toda a teoria que vocês desenvolveram, né? E aí eu queria trazer um pouquinho a parte do conceito de liderança como agente de inclusão. O que isso exige dos líderes? a liderança, isso mesmo independentemente do cargo, né? A gente pensar em liderança do ponto de vista de influenciar, então as pessoas conseguem ter esse dom, esse talento para inspirar, para Para mim é muito diferente um líder de uma pessoa que tem um cargo que é, gerencia a é, pessoa. Para mim, liderança e gestão e e, gestão de pessoas é totalmente diferente. e aí, quando a gente consegue usar essa nossa influência, né, a gente acaba sendo esses agentes que a gente fala, ou fatores de diversidade, que é por isso que surgiu o nome da organização também. A liderança formal, ela tem uma responsabilidade muito maior, né? Então, ali ela tem um escopo muito bem definido e uma missão
para garantir. Então, o que que isso exige da liderança, né? Que seja uma liderança que tenha, que seja empática, seja uma liderança que tenha um senso de justiça aguçado, né, para conseguir trabalhar a equidade, que seja uma liderança que saiba acolher, né, que saiba ouvir, tem que ter uma escuta ativa de fato, uma apreciação, uma escuta apreciativa. Então, esses aspectos, né, que a gente trabalha que são mais relacionais, né? É, Só que não adianta ficar focando só no comportamento, assim, né? Porque o comportamento ele pode ser mecânico, né? Pode ser uma coisa é externo, né? Como a gente trabalha essa questão interior, então geralmente, né? Embora tenha os 7 E's da liderança inclusive, então são 7 comportamentos ali esperados, a ação. Só que ficar tentando seguir um script, ele não é tão bacana, né? Acaba soando não legítimo, não genuíno, aquela coisa forçada. E para isso que a gente costuma dizer que tem 3 elementos principais, que são os motes mais internos, né? Que são mais importantes até de observar. Estar atento a esses 3 elementos do que ficar tentando seguir um script, que é a atenção, né? A atenção plena, ou a presença, que é estar sempre presente ali, atento a esses sinais, antes de tomar a decisão, perceber como que você está. O baixo julgamento, que é importantíssimo para ambiente diverso, inclusive porque não só para grupos minorizados, pessoas que às vezes, né, vêm de uma situação mais vulnerável, têm até medo de se expor e sofrer retaliação, mas também pessoas mais privilegiadas, que às vezes se sentem, né, eu sou privilegiado, então eu sou o vilão, então tem que ter esse baixo julgamento em todas as esferas, né, e a confiança, né? Vamos trabalhar sempre essa questão da confiança, pensar nesses pilares da competência, integridade, benevolência, estando atento a esses 3 mods, é muito provável que naturalmente os comportamentos inclusivos eles vão acontecendo. E é mais produtivo, é menos energia despendida do que ficar tentando seguir ali o roteiro de uma forma mais robotizada, né? Então, o Sim, sim. comportamento. Por isso que a gente, às vezes, é muito mais interessante focar no desenvolvimento que o comportamento, porque o comportamento por si só, né, a coisa mais da ação, pode ser é, um pouco mecanizado mesmo, um pouco robotizado. E quais as competências que você acha que é mais importante para um líder para ele atuar como um agente de inclusão? Eu acho que, além escutativa, apreciativa, acolhimento. Tem uma competência, eu vou chamar de competência, mas não é muito comum ainda no ambiente corporativo, que é a compaixão. Por que que eu vou falar disso? Espetacular. Porque a gente fala muito de empatia e eu estou um pouco incomodado com empatia em alguns pontos. Por quê? Quando a gente trabalha grupos vulneráveis, às vezes a dor da outra pessoa é tão distante da sua realidade que chega a ser presunção você achar que vai conseguir se colocar no lugar. Não vai conseguir. Então eu trabalho com diversidade, eu tenho o máximo de empatia com a causa racial, por exemplo, mas eu nunca fui olhado como uma pessoa preta olhada. Eu não sei o que que é exatamente aquela coisa de, olha, o preto quando é olhado, só ele sente mesmo, né? Eu não sei como que é, né? Então o privilégio é aquilo que a gente sempre pôde Pô, fazer e não sabe que nem espetacular. todo mundo pode, né? Então eu moro em frente ao shopping center ali no Tatuapé. Eu vou no shopping às vezes e saio, às vezes de chinelo, e nem todo mundo pode. Então, às vezes, dependendo do seu tom de pele, se você vai um pouco desarrumado, né, sai de casa, vai ter um segurança te olhando. Então, são dores muito específicas, né? Estou citando uma coisa cotidiana, mas tem traumas muito maiores, muito mais profundos, né, em determinadas situações. Então, quando você trabalha traumas, né, que vem aí desde a formação da pessoa, nem sempre você vai conseguir se colocar no lugar. E daí, ao invés de se penitenciar, falar, não estou conseguindo ser empático, não tente ser empático, talvez não vá conseguir mesmo. Seja compassivo. Então, pô, não consigo, eu não vou entender racionalmente essa sua dor, acredito em você. E tô aqui para. Então, a compaixão é nesse sentido, né? De legitimar a dor, não achar que é mimimi, não é porque eu não sinto que. Porque talvez eu não vá conseguir ser empático, e não é um problema. Vamos aceitar que às vezes é melhor ser compassivo, que é o mais importante dentro do ambiente de diversidade, do que o ser empático. Então, eu elegeria a compaixão como uma competência primordial para a Cara, liderança inclusiva. você validou um post que eu fiz no LinkedIn Ah, é? e que, inclusive, teve alguns comentários lá de tipo, você não tem a menor noção do que você tá falando. Que post, como que Que era? eu falo que a empatia ela não existe. Não que ela não exista, tá, pessoal? Mas assim, como é que eu consigo ser empático e me colocar no lugar do outro se eu não consigo saber quais os traumas que aquela pessoa tem? Eu posso até vestir o sapato dela. Ele pode até, de alguma forma, ser confortável pra mim. Mas a vivência daquele sapato não vai ser a mesma comigo do que foi com aquela pessoa. E é o que eu pratico na liderança. E aí eu fiz um post sobre isso, falando que no exercício da liderança,
Você não tem que ser empático. Você tem que ter compaixão. Você tem que ser compassivo. Porque você nunca vai conseguir saber. Cara, como é que você vai ser empático, como você citou, com uma pessoa negra? Como é que você vai ser empático com uma pessoa de uma outra etnia? Cara, você não vive aquilo, você não. Exatamente o que eu fiz. Teve alguns. Claro, foi uma discussão saudável, não teve nenhum tipo de problema, mas só assim, não, mas você está completamente errado. Isso não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. E eu venho há muito tempo falando isso, não com a beleza que você trouxe Ah, aqui, imagina. mas é exatamente isso que eu acredito. Tem um livro ali atrás, da Kim Scott, Empatia Assertiva. Estudo muito sobre isso. Aqueles, né? Eu Eu tinha visto tudo, por isso leio que muito eu sobre vim isso. preparado. Não, e você realmente Depois eu vou endossou procurar o isso. meu post. Depois eu compartilho contigo. Eu falei assim, cara, é exatamente isso que eu acredito. A compaixão é muito É, importante, né? E é uma muito, palavra que parece muito. não combinar com a organização. Amor, falando, nossa, amor nas Exatamente, empresas, mas exatamente. o amor no sentido de tornar o outro legítimo dentro Sim. da relação é Ah, importantíssimo para qualquer relação profissional que você tenha, né? E a compaixão e mais ainda, vou até complementar o que você está trazendo. Às vezes, o que é uma dor para você, para mim, é uma besteira. Mas para você tá doendo tão forte, né? é isso. Tá doendo forte. Eu não consigo saber o trauma envolvido naquela dor. Mas ela não vai doer pra mim do mesmo jeito, entende? Porque eu não tenho aquela crença, trauma, os princípios, tudo aquilo que foi parametrizado ao longo da minha jornada. É. Então, cara, eu não consigo ser empático, mas eu posso ter compaixão e Pô, falar o é tão seguinte: interessante tamo isso, porque junto. se a gente for ver, diversidade e inclusão parece uma coisa muito complexa, mas nada mais é do que tentar trazer as pessoas, né, o ser humano, para ser o que vem para ser, né? Porque o trauma, né, como a gente fala, de uma forma simples, é desconectar você do que você. Então, desde criança, né? Ah, menina não pode isso, menino não pode aquilo. Então, você vai tirando a autenticidade das pessoas, entra na empresa, o comportamento Sim, tem que corporativo é ser esse, esse. tem que fazer assim, aqui você não pode sentir, deixa para fora do portão da empresa o problema pessoal. Então, a gente foi atrapalhando, né, o desenvolvimento que seria natural do ser humano e diversidade e inclusão está tentando trazer de volta essa autenticidade, trazer de volta essa Espetacular. humanidade para dentro, mas que deveria ser muito mais simples, né? Se a gente não Cara, tivesse total. complicado tanto nessas tradições que a gente foi inventando aí. Total, cara. E mais ainda, pra mim é tudo muito, muito, muito até mais simples do que a gente imagina. Porque por mais que a gente possa pegar qualquer autor que fale sobre o tema, a, o mais diverso que existiu pegou 12 pessoas com problema e trouxe para perto, que é Jesus. É muito simples, é só olhar o que ele fez. Ele pegou o Pedro explosivo, ele foi pegando cada um com o seu tipo de problema. E falou o seguinte, e aí ele exerceu a compaixão. Eu sei que você tem problema. Todo mundo tem. Bora lá. Bora se transformar, bora fazer diferente. Para mim é isso, essa é a essência, né? É Tem simples. uma coisa que é um ponto comum, interessante você citar Jesus, tanto cristianismo, budismo, enfim, você pega aí as vertentes, tanto religiosas quanto filosofais, as crenças, é quase que unanimidade de, não vou saber que frase exatamente que traduz todas, mas só usa a sua língua se não for para ferir, né? Não é uma Exato. coisa. É quase unanimidade em É, todas as crenças. E a diversidade e inclusão é um pouco disso, né? Quando a gente fala de microagressões ou de agressões verbais, mas trabalhar esse respeito nas relações, né? Trabalhar não é nada mais que isso, não é um bicho de sete cabeças. É trabalhar o respeito nas relações e diversidade, pelo menos da forma como eu acredito, que em trocentas definições não tem uma mais certa que a outra. Mas para a gente, na Fator, ela é não só ter um grupo com pessoas diferentes, mas é reconhecer essas diferenças, respeitar e valorizar. Por exatamente. quê? Porque se você tem as pessoas de grupos diferentes, né, de marcadores sociais diferentes, mas não reconhece as diferenças, você não tem diversidade, né? Então, essa coisa de falar, ah, aqui todo mundo é igual, não tem diferença, isso não ajuda. Ah, eu não vejo cor de pele, para mim somos todos iguais, isso não ajuda. Primeiro, porque você não consegue reconhecer os seus privilégios, né? Você acha que todo mundo é igual, então não consegue ver em que momento você é privilegiado. E como que você vai valorizar a diferença da outra pessoa se você também não reconhece, né, a Sim, diferença? Então, a diversidade, para valer a pena, de fato, tem que se reconhecer sim, enxergar as diferenças para poder trazer a inteligência da diversidade, que é o que que eu posso explorar de bacana nessa diferença e não o que muitas empresas fazem, que é trazer as pessoas diversas para pasteurizar, para padronizar, como se fosse a caridade, para trazer, para ensinar como que tem que fazer. Não é, né? Então, você trabalha a questão de sustentabilidade, ESG, né, que está super. Você vai trabalhar um grupo de pessoas privilegiadas economicamente, vai ter que ensinar, os recursos são escassos, é importante. Você pega uma pessoa da quebrada, da periferia, sempre soube que é escasso, sempre teve que fazer uso da casca da na fruta, verdade, às vezes ele nem sabe o que é escassez. na prática sabe, assim, né? Sempre viu que não dá para desperdiçar. Então, vamos.
que sabedoria será que essa pessoa não tem que pode ajudar aqui? Então é isso que é a inteligência de diversidade, trazer as pessoas, né, para extrair o que tem de bom e de positivo e tem a ensinar e não só para tentar Espetacular. pasteurizar ali o. Cara, espetacular, cara. Fantástico, fantástico. Tudo que eu acredito você tá trazendo ali de uma forma. Eu acho que as empresas têm que focar mais nisso, né? Trazer esse conhecimento e trabalhar para que seja genuíno. E quando você fala o seguinte, cara, vou trazer ali a vivência do cara, a diversidade de dentro dele, fazer ele perceber, né, que ele vive isso. Cara, eu sou filho de chileno. Passei, cara, por diversas situações por ser filho de latino, por exemplo. Por ter a cara de latino. Eu tenho cara de latino, eu não consigo esconder, né? E aí você vai vendo, e é o que você trouxe. Cara, eu vivi isso a minha infância inteira, né? Por ter um nome diferente, por ter um pai que é chileno, por falar primeiro espanhol, depois português. E aí, quando você traz tudo isso e vai, cara, perfeito, cara, espetacular. Estamos chegando ao fim do nosso programa, você vai ter que voltar mais vezes. Ah, A gente que podia bom. criar uma playlist, né, pra gente poder trazer cada vez mais esse tema. Tenho que ter assunto, então, tem que Cara, estudar, não, você tem pesquisar. um monte de assunto, cara. Pô, eu aprendi pra caramba aqui, cara. Por isso que eu falo que esse programa é meio MBA de graça. Mas eu não posso fechar sem três perguntinhas. Vamos lá. Como é que você enxerga o futuro da pauta diversidade e inclusão nas organizações para os próximos anos? Eu não vou falar 10 anos, porque a gente não sabe, né? Não dá mais. Depois da pandemia, no máximo que você dá para planejar é 1, 2, né? Muita coisa pode mudar. É, Potencialmente podemos viver uma terceira guerra mundial, guerra em tudo quanto é lugar, não sabemos. Mas como é que você vê o futuro dessa pauta? E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando, né, a atuar nessa área de diversidade e inclusão, qual seria? É, seja 2, 10 anos, com certeza a gente ainda vai estar num cenário muito desigual, então não dá para achar que resolvemos já a questão, né? Ainda vai ter muito o que fazer, mas a minha visão otimista acredita que já estaremos, né, principalmente em 10 anos, colhendo mais frutos ainda do resultado, teremos mais resultado do que a gente está plantando agora, né, dentro das organizações. Então acredito, e falando de resultado de negócio mesmo, né, Sim. de lucratividade, faturamento, inovação, tudo o que se espera de diversidade, acredito que em 10 anos a gente consegue ter um resultado melhor, mas ainda com muita desigualdade e também com muita reação. Toda ação tem reação, então Sim, também sim. com muitas forças contrárias ainda, mas a gente trabalha diálogo, né? Então, a melhor ferramenta que tem continua sendo diálogo e é nisso que a gente vai colocar força. E de mensagem, o que eu acho que é mais importante para quem está começando é não ter medo de errar e não esperar para começar só quando já sabe de tudo, que você nunca vai saber de tudo. Então, tem muitas organizações que, né, quase todas, o processo de implementação, a trava está aí, né? O medo paralisa, né? É bacana ter o temor, a gente não quer errar, isso é uma forma de respeito até, né? Ter medo de errar, estudar, pesquisar, só que isso não pode paralisar, né? Então, Exato. as organizações têm que começar, isso traz engajamento. É muito mais comum você engajar o time quando você declara sua intenção, mesmo que ainda não está tudo pronto, e traz para junto, para fazer junto. Vamos, então, vamos junto, então, né? Vamos errar juntos, vamos construir. Isso traz mais força do que tentar montar tudo separado e só apresentar quando está pronto, como se fosse as pessoas fizessem parte daquilo, né? Então, vamos nos esforçar para acertar, mas se tiver que errar, vamos errar junto, vamos trazer as pessoas para perto e começar. O mais importante é começar. Espetacular. E a última, antes de fechar, é indicar um livro, filme ou série que tá te impactando pessoalmente, que marcou sua trajetória, que você recomenda. O mais recente é o Gabor Maté, o autor, que é o mito do normal. Mito do normal, saúde, trauma. O Mito do Normal é o nome, não lembro do subtítulo, mas é um livro muito interessante por conta de trabalhar essa questão do trauma e da sabedoria que tem no trauma e como que a gente pode focar mais no desenvolvimento do que no comportamento. E é muito interessante que ele traz. É um médico húngaro que viveu no Holocausto, então ele tem essa questão de trauma na vida dele e ele se especializou nisso. Mas é interessante que nos estudos que ele faz, né, nas universidades lá americanas, ele sempre compara muitos públicos, né? E ele está concluindo que é muito melhor o desenvolvimento das pessoas que vêm de uma formação dos povos originários, tanto indígenas nas Américas, como povos originários africanos não colonizados, porque vem de uma matriz de desenvolvimento. Então, para a gente é bem interessante entender, porque ainda desenvolvimento humano, psicologia de uma forma geral, é muito embranquecida, né? Se a gente for pegar as Sim. principais referências, é muita gente branca, e é isso que a gente estava falando, né? Tem que sentir
Então, essa referência para mim é interessante. Eu recomendo o Mito do Normal do Gabor Maté, que acho que tem muita sabedoria aí dentro. Cara, espetacular, cara. Não li, vou comprar, vou ler, principalmente que eu gosto desse tema Eu vou trauma, terminar, eu te empresto. né? Cara, porque eu acho espetacular, principalmente esse tema trauma, né? Porque assim, sou analista comportamental, gosto de estudar comportamento humano. Quando ah, se desenvolveu, o Marston desenvolveu a teoria, né, do DISC lá atrás, ele falava que o seu perfil ele não mudava normalmente, né? A não ser que você viva um trauma, né? Só que lá atrás a gente vivia muito menos traumas do que a gente vive hoje, né? Até pelo engessamento, né? Ou seja, era tudo tão padrão. Eu acordo, faço isso, aquilo, e o trauma normalmente era algo que acontecia fora daquela rotina. No mundo de hoje a gente vive microtraumas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, hoje a gente vai mudando numa velocidade muito maior do que se mudava no passado. Muito Uhum, maior do que se mudava no passado. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo da teoria disso, ela é maravilhosa, eu adoro ela, assim como outras teorias. Mas não dá para você pegar um disco hoje e achar que você é assim. Não, hoje não tem mais isso. Hoje nós vivemos um trauma da pandemia, coisa que meu pai não viveu. Eu vivi, uhum, entendeu? Meu pai faleceu, ele não viveu o trauma da pandemia. é. E a minha filha já viveu a pandemia numa idade e ela vai vivendo alguns traumas também diferentes. Então, você vai mudando seu comportamento, né? Com esses microtraumas. Então, é bem interessante. E com os macros também. E os macros, né? Os macros é o que transforma a nossa vida, né? Pode ser até um divisor de água, às vezes, uma quase morte, por exemplo, uma doença, e faz você mudar completamente seu comportamento. E esses micros somados, né, que vai te mudando, então, bem interessante. Com certeza, eu vou ler para somar esses meus estudos, cara. Bacana. Maravilha. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo. Está convidado para voltar, para trazer mais sobre a teoria dos 7Es, trazer mais sobre esse tema, que ele é muito importante. A gente precisa continuar falando e precisa falar muito mais. Vamos sim, com E certeza. precisa principalmente levar essa mensagem para dentro das organizações e para a liderança, né? O que você comentou. Se todo líder se especializar neste tema, estudar, especializar, que é difícil de você especializar, né? Porque você está aprendendo toda hora, Toda vai hora, o aparecer alguma tempo todo coisa. aprendendo. Mas quanto mais a gente colocar dentro da nossa pauta de desenvolvimento, às vezes a gente, hoje tá muita gente fazendo, vou fazer um MBA em IA. Cara, maravilhoso, lindo, mas vamos fazer também diversidade e inclusão. Vamos fazer em outros temas que é tão importante quanto os temas que são requeridos hoje, né? Estão sendo falados. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão Ah, fazendo e obrigado obrigado. pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigadão. Maravilhoso. Muito obrigado a você que nos acompanha. Espero que esse bate-papo tenha te inspirado. Só não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a cada vez mais trazer temas incríveis como o Jorge, que compartilhou a sua visão, compartilhou muito conteúdo que vai transformar a sua carreira. Até o próximo podcast Next Level. Espetacular, cara. Ai, Sensacional. é um E nervosinho isso, ainda né? é um pouquinho.